Estamos aqui em mais um episódio do Empreende Investcast. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre finança, fica conosco aqui, que aí vem muita dica. E claro, antes de iniciarmos esse bate-papo, convido você a se inscrever em nosso canal, deixar aquele like que é muito importante para ajudar nós a entregar esse conteúdo a mais pessoas. E aproveito, convido você a seguir as nossas redes sociais. Aqui embaixo vai aparecer, na descrição também tem o link lá, então vem com a gente. E nesse mês, que é focado no mês da mulher, é claro que nós teríamos que trazer uma grande empreendedora da nossa região. Ela é gestora de finanças, está no mercado há mais de 10 anos e empreende há 5 anos. Estamos aqui com a Eliane Herbert. É muito prazer, Eliane. Agradeço por ter aceito esse convite. E se apresente, fale um pouquinho para nós, quem que é a Eliane? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, William. É muito bom poder falar sobre finanças, principalmente estando representando as mulheres que estão na minha área, nesse mês que é importante, né, para as mulheres. Então, meu nome é Eliane, eu sou formada em contabilidade, sou formada em administração. Eu trabalho com finanças já há mais de 10 anos, né, desde a minha primeira experiência com o trabalho, ela foi nessa área. Também trabalhei durante o período da faculdade de contabilidade com contabilidade e no fim das contas voltei para as finanças, né? Porque acabei descobrindo meu amor por isso, né? Tendo uma outra experiência com contabilidade. Hoje eu trabalho como empreendedora, faço PPO financeiro desde o ano de 2019 e eu atendo vários clientes, sejam de pequenas ou médias empresas aqui na região, aqui em Pato Branco e na região sudoeste do Paraná. Bacana, Eliane. Eliane, mas vamos voltar um pouquinho. Qual foi a primeira formação tua? Minha primeira formação foi administração de empresas. E na época eu já trabalhava com um financeiro, né? Eu trabalhava numa multinacional aqui da região como responsável pelo contas a pagar. Então eu já tive o meu primeiro contato ali, passei por diversos setores e acabei tendo um contato grande nas diversas áreas de finanças e acabei me apaixonando pela atividade. Logo depois disso, né, nesse meio período, eu tive contato com outras áreas que envolvem dinheiro. Por exemplo, cooperativas de crédito, tive uma experiência de trabalho numa cooperativa de crédito. Então, eu acabei entendendo como que o dinheiro funciona do outro lado, né? Não só do lado do pagamento, né? Do lado do recebimento. E depois disso, até na administração eu encontrei meu amor pela contabilidade e fui lá e fiz a faculdade que eu já queria quando terminei a administração. E aí surgiram novas experiências, né? Então, eu fiz contabilidade, fui trabalhar na área porque eu precisava conhecer, precisava ter conhecimento e ter experiência com o que eu estava aprendendo na minha formação. Então, trabalhei em 2 escritórios de contabilidade, né, como auxiliar contábil, e aí tive uma outra experiência diferente da que eu já vinha tendo com números, né, mas entendi que tanto a contabilidade quanto a parte financeira, ela é muito importante na gestão de um negócio, que foi aí que surgiu a minha ideia, então, de deixar de ser CLT e virar empreendedora lá no final de 2018. Então, eu planejei, me organizei financeiramente para isso. Em 2019, eu deixei de trabalhar como CLT e passei a empreender na área de finanças. Quando eu saí da CLT, eu já tinha clientes, então o lugar em que eu trabalhava me deu uma oportunidade muito legal de eu poder ir mantendo meus clientes lá da gestão financeira e trabalhando como auxiliar contábil também, né, podendo exercer essa atividade. Então, foi uma oportunidade muito legal, que eu sou grata até hoje, nunca esqueço. Mas foi assim que começou, né? Tendo 2 trabalhos e eu ainda estava finalizando a minha faculdade, estava no último ano da faculdade. Então, foi bem puxado, mas não foi impossível, né? Foi bem gratificante. Em que momento que você realmente... Porque nós sabemos, essa migração de CLT para empreendedorismo não é fácil. Primeiro de tudo, dá aquele frio na barriga, né? Aquela insegurança de... Opa, eu sou CLT, eu tenho o meu fixo, chegou ao final do mês, o meu dinheiro está ali. No empreendedorismo, quando você vai empreender, você não sabe se vai ter ou não ter. Tu vai fazer a entrega, mas se vai ter ou não ter é outra história, né? E principalmente nos primeiros passos ali no início, certo?
Como é que foi para ti essa mudança? O que realmente, não, eu vou encarar, o que passou na tua cabeça, quais foram os maiores desafios que você teve realmente nessa migração, nessa mudança de CLT para o empreendedorismo? Essa virada de chave, ela não é fácil de acontecer. No meu caso, foram diversos aspectos que me levaram a isso. Então, eu já gostava de trabalhar com finanças, eu sabia disso, porque eu já tinha tido uma experiência, então eu queria continuar trabalhando com números. Eu queria poder ajudar os empreendedores que eu tinha como clientes na contabilidade a melhorar a gestão deles em si. Só que como auxiliar contábil, você não tem essa abertura, né? Porque o teu cliente, você não visita ele, você não... Pelo menos onde eu trabalhava na época, a gente não visitava o cliente, a gente não mostrava os números efetivamente para ele, era um serviço meramente operacional. Então, eu queria poder ajudar esses empreendedores a mudar, né, a vida deles financeiramente com pequenas coisas, pequenas ações, como, por exemplo, um relatório de fluxo de caixa. Então, foram vários itens, assim. A maior dificuldade realmente é essa, William. Você sai do CLT onde você tem um valor garantido, você passa a empreender onde você tem meramente uma ideia de quanto você vai receber. Então, às vezes, seu cliente atrasa, às vezes ele não paga ou ele não vê valor no seu trabalho, que é uma coisa que durante algum tempo eu enfrentei uma certa dificuldade. Então, não é fácil, né, virar a chave do CLT para o empreender, mas não é impossível, né? É só a gente ir caminhando, né, dando passinhos de formiguinha, como a gente fala, que a gente consegue. E a primeira coisa que eu fiz, como eu comentei antes, eu estruturei o meu negócio. Então, eu me estruturei financeiramente como Eliane, pessoa física, para não ter gastos de pessoa física que fosse impactar lá no meu negócio. Então, eu precisava ter reservas para que eu pudesse pagar lá o meu aluguel, as minhas contas, antes de virar empreendedora, porque eu não sabia, né, se realmente quanto que ia entrar, quanto que não ia entrar, quanto que ia faltar. Então, uma das maiores dificuldades que eu tive é realmente essa questão que a gente tem até hoje, né, que é você não saber o que vai acontecer, que é essa não ter uma previsão de futuro. Você tem meramente lançamentos, né, de controle, mas você não tem certeza do que vai entrar. Falando um pouco mais sobre desafios, Eliane, sabemos que empreender já não é fácil, mas agora empreender e ser mulher ao mesmo tempo, quais desafios, quais barreiras que você encontrou nesse início seu? Essa é uma pergunta muito boa de responder. É assim, a gente, mulher no mundo do empreendedorismo, mulher como empresária... Não é, na época que eu comecei, há 5 anos atrás, não tinha tantas, né? E também a gente não tinha não era muito vivo esse movimento feminista, né? De valorizar o trabalho como igual em relação ao masculino e tudo mais. Então, eu tive alguns clientes que falaram coisas horríveis. Assim, não no sentido, não sei se eram intencionalmente, mas não para me denegrir a minha imagem e tudo mais, mas eles achavam que eu empreendia porque eu não conseguia emprego na minha cidade. E não porque eu tinha optado em sair de lugares onde eram legais, e que eu achava que eu tinha capacidade de fazer aquela atividade, eu tinha capacidade de empreender, enfim, né, de resolver o problema do cliente. Então, eu tive um cliente que uma vez me perguntou fez exatamente essa pergunta: você começou a fazer isso porque você não conseguiu achar emprego? Meu Deus! Sim. Então, a gente vê que, lógico, né, a gente tá numa cidade pequena do interior do Paraná, algumas pessoas ainda são muito limitadas em relação a isso, né, a machismo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tá num país onde 46% das empresas são regidas por mulheres, então isso é quase a metade, e em alguns anos atrás a gente não tinha nem 10% desse valor. E trazendo aqui para os números do Paraná, hoje 34% das empresas que estão abertas no Paraná são comandadas por mulheres. Então, isso é muito bom a gente saber que, né, 34% das empresas são de mulheres, e com certeza a gente vê que as mulheres, eu pelo menos, né, contrato mulheres para trabalhar comigo, então a gente consegue fazer a manutenção disso, né, de trazer as mulheres mais para o lado empresarial, para valorizar o trabalho em si, mesmo sendo CLT, e principalmente
buscar fornecedoras que são mulheres, né? Voltar a nossa atividade, né? Buscar os nossos fornecedores voltado para a mulher, para, de uma certa maneira, incentivar para que isso aumente. Porque a gente sabe, né? No Brasil hoje, segundo estudos que a gente fez, as mulheres hoje no Brasil, elas empreendem inicialmente por necessidade, e depois elas veem que realmente o negócio financeiramente é rentável, elas têm uma liberdade, principalmente no que se trata de mães, né? Que elas têm mais tempo para ficar com os filhos, ou conseguem organizar as rotinas delas com os filhos. Então, a gente vê que há um crescente e as mulheres só começam a empreender, geralmente, por necessidade, e isso aumenta, né? Vai aumentando a quantidade de mulheres empreendendo, e elas não param, né? Então, elas conseguem estruturar o negócio e continuar no mercado de trabalho sendo empreendedoras ou empresárias. Bacana, interessante. A gente vê o empreendedorismo, né, Eliane, como você falou, né? Primeiro de tudo, geralmente é a necessidade que faz você empreender. E é essa necessidade com esse empreendedorismo que faz dar certo muitas vezes, né? Porque aquela pessoa que tenta empreender não é algo que ela precisa, mas ela quer empreender, geralmente não dá certo, né? Então tem esse movimento que realmente, entre aspas, né, para funcionar, você tem que gerar essa necessidade. Eu dependo disso, se não tem um plano A, não tem um plano B, só tem o plano A, né? Sim. Mas é algo interessante. Vamos lá, então você atua na área de gestão financeira. O que eu faço? Eu faço VPO financeiro, que certo. Nada mais é do que terceirização do serviço financeiro em empresas ou empresários individuais. Por que isso surgiu? Eu tinha alguns clientes lá na contabilidade. Quando você trabalha como auxiliar contábil, você tem uma gama de clientes que você faz lá as gestões, né? Então, quando você precisa fazer a contabilidade, você recebe a movimentação financeira desse cliente, de extrato, entradas e saídas, notas fiscais, para você dizer lá na contabilidade como que foi o movimento dele. E eu tinha muitos clientes que eram desorganizados. Sim. E eu não conseguia entender por que eles não faziam. Aí um belo dia eu conversei com um senhor que era vidraceiro, né? Eu falei, seu João, por que o senhor não contrata alguém para só organizar esse movimento aqui, né? E tal, meio período, atender o telefone para o senhor e tal, porque ele reclamava que ele não conseguia vender porque ele nunca ficava lá no escritório dele, porque ele estava fazendo o trabalho operacional lá, que ele era vidraceiro. E aí ele me respondeu que não valia a pena para ele contratar alguém, pagar um salário mínimo para a pessoa atender 3 ligações por dia e arrumar uma vez por mês o movimento financeiro dele, né? E aquilo ficou na minha cabeça, que ele tinha razão. Para o negócio dele, era um valor muito alto de salário, né? Nós não tínhamos, na época, em 2018, se eu não me engano, a questão do jovem aprendiz, ou não era tão fomentada. Então, e se você fosse contratar um estagiário, você precisaria investir o teu tempo para ensinar esse estagiário. Então, o seu João não podia, e aquilo ficou na minha cabeça por meses. Até que um dia eu pensei, mas se tivesse uma empresa que fizesse só isso para pequenos empresários aqui, que não, né, onde não vale a pena contratar um funcionário? E eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre isso, e não tinha ninguém que fazia. E na época, quando eu comecei a empreender, eu busquei essa informação e não tinha. Eu falei, cara, eu vou abrir uma empresa então para fazer isso. Se ninguém faz, alguém vai ter que fazer. A gente está numa cidade que está numa crescente de investimentos, né? A parte imobiliária aqui em Pato Branco, ela é muito fomentada, né? A cidade está crescendo, temos aeroporto, faculdades legais, então até a faculdade federal. Então é uma cidade que estava crescendo e eu via potencial. E aí eu abri o meu primeiro negócio, que foi a Foco Apoio Administrativo. Eu fazia não somente o financeiro, né? Eu fazia a parte administrativa, de organização de documentos e tudo mais. E depois de um tempo eu fui entendendo que o meu foco realmente era financeiro. Então eu gostava daquilo e eu não queria fazer as outras atividades porque elas acabavam tomando muito meu tempo, assim. E aí eu direcionei para a parte financeira mesmo. Então foi assim que começou, né? Eu identifiquei uma oportunidade no mercado e aí logo, como eu comecei em 2019, logo começou a pandemia. Opa! Esse é um ponto muito importante que a pandemia. Primeiro tu trouxe algo ali que eu acho que é a dor de todo pequeno empresário, ou na verdade não existe pequeno empresário, eu acho que todos são empresários, mas pequenas empresas, né?
Porque geralmente o proprietário, vamos lá, vou trazer eu, certo? Cuidava, né? Porque agora contratei você para cuidar das minhas finanças, né? Mas tem que cuidar das finanças, tem que cuidar do operacional, atendimento ao cliente. Mas calma aí, pro William, o interesse, eu sou estratégico em que momento? Na parte comercial. É ali que eu gero o resultado da minha empresa. Entre aspas, eu não gero resultado para a minha empresa cuidando do financeiro. Uhum. Ele é algo estratégico dentro da minha empresa. Eu entendo desta maneira. Mas que não me gera um resultado. Eu tenho que ter organizado, mas não me gera resultado. Então, eu vejo isso como muito importante. Por isso, o passo da tua... né, você fazer essa parceria com a gente. E é a dor de todo empresário, né? Porque o empresário, ele tem que atender, ele tem que vender, ele tem que muitas vezes fabricar, ainda que o meu produto eu não preciso fabricar, não preciso cuidar de estoque, mas nós sabemos que muitas empresas e pequenas empresas, realmente é assim, a pessoa tem que cuidar de estoque e tudo mais. E não tem como, se você quer crescer de forma organizada e planejada, você tem que ter tudo estruturado, né? E não dá para fazer, se você tiver mais de uma coisa para fazer, tu não consegue fazer bem feito, tem que ter esse foco, né? E aí, chegamos na pandemia. Então, tu pensa assim, as empresas. Então, a maior dor que você encontra hoje no teu mercado financeiro, no seu mercado, é o quê? Entre aspas, a falta de organização financeira, que isso compromete diretamente no resultado da empresa. Mas aí tá, chegou a pandemia. Como é que foi para você o mercado? Foi assim, a minha empresa cresceu muito mais na pandemia do que antes dela, né, nos primeiros anos ali. Porque quando chegou a pandemia, todo mundo fechou as portas. Fechando as portas, os empresários tiveram mais tempo de olhar para números e, principalmente, como que você vai pagar o funcionário daquele mês inteiro com a porta fechada se você não tinha nenhuma reserva? Como que você vai fazer esse giro? Como que você vai fazer a tua empresa trabalhar de portas fechadas e fazer entrar dinheiro para você pagar custos fixos, custos variáveis que você já havia adquirido no passado e tudo mais? Então, assim, a pandemia acho que foi um divisor de águas para muitos empresários e para muitas pessoas sobre a questão financeira. Então, depois da pandemia, o BPO financeiro, que agora está bem, bem conhecido, cresceu muito mais, essa área cresceu muito mais, porque na pandemia as pessoas sentaram e olharam os números e viram que elas deveriam ter feito reservas do ano anterior, elas deveriam ter as reservas já desse ano, elas nunca fizeram isso, elas retiraram coisas da pessoa jurídica para a pessoa física sem um controle, não sabia quanto que ia receber, não sabia quanto que ia pagar. Então, para o meu negócio, foi estratégico, a pandemia não foi ruim, porque cresceu muito mais. Eu pude sentar com os empresários e colocar os números na mesa para eles. Ó, é isso aqui, você tem que fazer isso aqui, você vai ter que enxugar aqui, você vai ter que ser estratégico nessa área. Então, foi interessante. E uma coisa que você falou, William, que é exatamente isso. A empresa como um todo, ela tem várias engrenagens, né? E se uma para, a gente não consegue fazer a empresa continuar. Mas, obviamente, algumas engrenagens são maiores do que as outras. O financeiro, administrativo, pode ser que seja uma engrenagem menor. Mas ele tem que funcionar para tudo funcionar. Uhum. E os clientes que eu tenho geralmente são pessoas muito boas no que fazem, são pessoas muito boas na atividade fim delas, mas elas não conseguem, ou não sabem, ou não têm tempo de fazer financeiro. E aí que entra um serviço terceiro, né? Que a gente entra com um serviço profissional, a gente traz, o que a gente sempre fala, né? O empresário não precisa investir o tempo dele para ensinar um funcionário que daqui 3 meses vai embora e levar o conhecimento, não tem o passivo trabalhista, não precisa investir, por exemplo, hoje em mesa, equipamentos, um local de trabalho, né? Espaço de trabalho que envolve outros custos, e você já tem no final do período lá um financeiro organizado, com números e principalmente com indicadores. Quem começa agora, quem é estagiário do financeiro, quem começa como um auxiliar, não sabe fazer indicador. Ou a pessoa já está num nível muito avançado de finanças, né, mais estratégico, e aceita o emprego de base, ou ela está numa empresa grande ou ela está empreendendo com isso. Então, se você vai ter um funcionário, ele vai te dar um passivo trabalhista, ele acaba
tirando o teu tempo, né, para você investir em ensinar, e você não tem os números que vão ser estratégicos para o teu negócio. Então, o BPO vem com o quê? Durante o mês, a gente faz um serviço muito mais operacional, e no final do período, a gente traz números que vão ser relatórios econômicos, estratégicos, análises que o cliente pede para a gente, que são respostas que a gente dá, que eu sempre falo isso na reunião. São respostas que eu tenho que dar para você. Você me pergunta, e no início do mês eu trago essa resposta para você. Então, o financeiro, ele é, agora, falando, né, em relação ao BPO, ele é estratégico no nosso negócio. Como você falou, fazer o financeiro para você não te traz rentabilidade, mas você consegue ver o teu negócio de uma outra maneira, de acordo com os resultados que você está tendo. Ou você consegue ver se você teve resultados, né? Ou o que é o meu gargalo, o que é o ponto negativo que eu preciso diminuir, o que é o ponto positivo que eu posso melhorar, que eu posso alavancar. Que oportunidades de mercado que eu tenho agora, né? Por exemplo, o próximo feriado, né? O próximo dia importante é Dia das Mães. O que eu posso fazer? O que meu negócio pode fazer para tentar alavancar vendas, conseguir caixa com esse dia? Então, o BPO, ele não vem só para fazer lá uma conciliação bancária, ele vem para dar ideias e fomentar, né, os números dentro de um negócio. Legal. Eliane, nesses 5 anos de empreendedorismo seu, quais foram os maiores resultados, premiações que você teve até agora? Assim, ó, resultados, geralmente é conseguir ver, e é uma coisa que a gente faz, já é essa análise, né? Eu sento, geralmente quando eu começo com o meu cliente, eu vou fazendo relatórios de crescimento lá, por exemplo, gráficos de crescimento de vendas, crescimento de faturamento e coisas assim. Então, as minhas grandes vitórias dentro do BPO financeiro é ver a empresa do meu cliente crescer. Porque quando o meu cliente cresce, eu também cresço, né? O meu cliente consegue me indicar para outras pessoas, porque o serviço de BPO não é algo que eu consigo gerar uma necessidade hoje, não consigo escalar a minha venda. Eu trabalho muito por indicação, porque o dinheiro é uma questão muito delicada, né? E você não vai deixar qualquer um olhar o seu dinheiro. Então, as vitórias são conseguir ver o faturamento, o rendimento, a rentabilidade lá do meu cliente aumentar, ou ele mudar o tipo de serviço, ou ele redirecionar o negócio dele de acordo com os números que ele viu e conseguir ter um resultado melhor, ter mais caixas e principalmente, que é algo que eu fomento muito, né, fazer as reservas. Hoje, a partir de janeiro, né, eu começo com os meus clientes com uma meta de reservas e mensalmente a gente vai revendo isso, porque eu sempre quero que eles tirem férias, que eles paguem as contas com flexibilidade, que lá no final do ano eles consigam descansar. Então, a gente sempre vai montando uma estratégia de guardar dinheiro, né? De fazer reservas e tudo mais. Principalmente porque a gente já passou por uma pandemia e que não tinha reserva, infelizmente, teve que fechar as portas, né? Ou tá com dívidas que vão até hoje. Ouvindo você falar, é interessante como... Eu acho que a raiz do empreendedorismo são propósitos. Então, assim, além de, claro, ninguém abre negócio para não ganhar dinheiro, né? Ninguém, não entre aspas, né? Não somos ONGs, né? Então, claro que todo empreendedorismo também quer gerar o seu lucro ali. Mas a essência do empreendedorismo ali, o que eu noto já com outras conversas, são propósitos, né? Então, tu falou, meu propósito. Então, assim, calma aí. Não é só gestão financeira, não é só cuidar do dinheiro pela tua fala, mostrar que você tem que focar agora nessa parte de aumentar a venda. Então você não está só olhando ali os números, o que está entrando ou saindo de dinheiro no caixa, não é só o fluxo de caixa. Não, você está trazendo também para o empreendedor, lá para o empresário, mostrando aonde que ele pode melhorar a estratégia da empresa dele. Então, é já uma consulta, além de contratar para fazer a gestão do fluxo de caixa, enfim, né, a parte financeira, nós já notamos aqui também um pouco aqui, uma consultoria estratégica também, da onde o empresário pode vir a investir na sua empresa, onde que ele precisa ter uma atenção especial, porque os números não mentem, né? A partir do momento que você está vendo onde que está vindo a receita, da onde que está saindo, aonde que estamos tendo prejuízo, né? Você já está automaticamente prestando uma baita uma consultoria, que não é barato, né? Fazer uma consultoria dessas. Realmente, William, o BPO financeiro que eu ofereço hoje, ele é um misto, né, de operacional com consultoria.
Por quê? Porque durante o mês a gente faz um serviço operacional, onde lança os números e tudo mais, como você sabe, e no final do período a gente faz essa análise dos indicadores. Então, como eu falei para você antes, quando eu vou fazer a análise dos indicadores, eu respondo para o cliente uma pergunta que ele me fez. Por exemplo, quantos itens desse serviço eu posso fazer dentro de um mês? Então, com base nas horas trabalhadas, no custo dele, em outros pontos ali daquela atividade, a gente responde as perguntas que os clientes fazem. Então, além de ter o financeiro organizado certinho, com um histórico para trás, né, para você poder fazer comparativos de anos, de meses, enfim, semestres, o que for de acordo com a atividade, a gente também tem a parte dos indicadores, que além dos relatórios básicos de finanças, né, que vão ser lá o fluxo de caixa, DRE e tudo mais, né, tanto o fluxo de caixa mensal quanto o anual, a gente tem a parte da consultoria, que é tentar direcionar o cliente, né, de acordo com a atividade dele, para onde vai ser mais rentável. Então, a gente analisa, cria, né, desenvolve os indicadores que vão ser bons para ele tomar a decisão depois. E as metas, Eliane? Para os próximos anos, para os próximos meses, o que você vem de ambição aí? O que você pode trazer de novo para os seus clientes e futuros clientes? Bom, eu tenho algumas metas pessoais, que é estudar um pouco mais também sobre finanças, sobre negócios, né, para poder oferecer números palpáveis para os meus clientes, além do que eu já ofereço, para que eles possam direcionar da maneira mais certa, né, mais assertiva o negócio deles. Eu tenho algumas metas, como Eliane, pessoa física, de estudo, alguns cursos até fora do Brasil, mas a minha meta como empresa é crescer. Eu tenho uma meta mensal de fechamento e implantação de cliente. De pessoas também, eu tenho já algumas metas anuais que eu não vou colocar aqui, né? Porque vamos deixar no papel por enquanto. Depois a gente dá o ok de concluída. E eu, esse ano, quero entrar para o digital, né? Eu sei que durante a pandemia o meu negócio teve um crescimento maior, eu poderia ter feito alguma coisa na parte digital, como mentorias, cursos breves, como precificação, que eu sei que são bem úteis para os empreendedores individuais, né? Geralmente quem trabalha com prestação de serviço. Mas a minha meta para 2024 é trabalhar alguma coisa no virtual, né? Que seja um curso, algo que seja um pouco mais autônomo do que eu todos os dias atender o cliente. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, de pessoas que me ajudam no operacional, mas eu ainda faço as implantações no cliente. Então, o que é implantação, né? Então, eu fecho um contrato e eu combino alguns dias com o cliente para eu ficar junto com ele, ver o processo, entender o sistema, para que eu possa, no dia a dia, fazer isso remotamente e não necessitar dele todos os dias. Então, a minha meta é tentar sair um pouco mais do operacional e crescer, né, em número de clientes e de empresas. Mas essas são as minhas metas que estão lá no meu caderninho das metas. Vamos deixar em off por enquanto. Legal. Recadinho. Vamos lá. Que recado que tu pode trazer para os teus clientes, para os futuros clientes também? O que você pode trazer, agregar mais para eles, pensando nessa parte financeira do teu negócio, assim, o que você acha importante que hoje o empreendedor está deixando de fazer no negócio dele, talvez? Várias coisas. Assim, como eu falei para você antes, os empreendedores que eu vejo, que muitas vezes eu faço reunião e que às vezes não vêm a não ser meus clientes, mas os meus clientes, eles são pessoas muito boas na atividade que eles têm como atividade fim. Então, eles não fazem o operacional de financeiro, às vezes não fazem o operacional de administrativo, simplesmente porque não sabem, porque na escola a gente não sabe fazer um financeiro, a gente não aprende, né? E quando a gente passa a empreender, a gente tem uma carga gigante de trabalho para fazer, além daquilo que a gente realmente gosta, que foi a razão pela qual a gente passou a empreender. Então, os meus clientes, eu direciono eles para fazer reservas, né? Fazer investimentos no próprio negócio e também lá, indico para a pessoa física. Por quê? Por que esse é o meu recado hoje, né? No ano passado, o IBGE liberou lá a informação de qual que é a nossa expectativa de vida para os próximos anos. Então, em 2023, a nossa expectativa de vida da mulher era 79 anos e do homem 72. Então, quer dizer que a gente está na faixa dos 30, né? Digamos que a gente vai viver
até os 80 anos. Eu tô na fase dos 30. Eu vou ainda viver mais 50 anos. 50 anos é muito tempo. A gente tem uma estrutura no Brasil hoje que tem, né, aposentadoria, previdência privada e tudo mais. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que o preço do salário, né, do que a gente paga, enfim, do que a gente recebe hoje, não aumenta proporcional ao valor das coisas que a gente paga, que é comida, moradia, contas de consumo, a gente talvez tenha que pensar muito mais no futuro agora. Então, o meu recado para o futuro é para a gente pensar no futuro. E como assim pensar no futuro? Investir. Investir seja em reservas no seu negócio, em reservas para você, como talvez uma previdência privada ou investimentos que você vai resgatar lá no futuro, até a atividade que você trabalha, a questão de consórcios e você ter uma garantia de que no futuro você vai conseguir ter aonde morar, que você vai conseguir uma renda para você sobreviver. Porque no passado até conseguiria, né? Mas hoje, se você for se aposentar com um salário mínimo, você não consegue pagar um aluguel. E o que eu vejo muitas vezes são pessoas que têm lá um CNPJ como o MEI, fazendo o recolhimento do INSS de um salário mínimo, sem pensar no futuro. Então, a gente vai viver mais 50 anos, eu pelo menos, né? Então, o que daqui 50 anos, como que eu vou estar? Como que financeiramente eu vou estar? Por que eu não estou pensando desde agora para daqui 50 anos e fazendo pequenas reservas para esse futuro? Então, o que eu gostaria que as pessoas fizessem e que eu fomento muito, que eu falo muito sobre isso, é fazer reservas, fazer investimentos e pensar no futuro. Tanto no futuro do negócio como continuidade, né? Em gerar mais lucro, em gerar riquezas para o próprio negócio, em expandir, em ter reservas e reinvestir no próprio negócio, quanto como pessoa física. Porque a gente vai ter que trabalhar ainda durante muito tempo, né? Hoje em dia, como a gente já falou, a expectativa de vida para nós mulheres, 79 anos. Então, eu vou ter que trabalhar durante um bom tempo ainda, né? Então, eu preciso pensar quanto tempo eu quero trabalhar, quanto eu quero guardar, e isso é algo que a gente pensa agora, pensando no futuro. Então, isso é algo que também me preocupa como pessoa, mas eu gostaria muito que as pessoas pensassem sobre isso. Eu trabalho com dinheiro, então eu vejo que é muito fácil, né, ele sumir da nossa frente. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem em investir no futuro delas, numa boa, melhor idade que a gente fala. Então, uma estrutura legal de moradia, de sobrevivência para o futuro. É muito importante isso que você trouxe, Eliane, que o que eu noto, né, atuando no mercado financeiro desde 2012, né, que poucas pessoas se prepararam para a aposentadoria. Até propriamente não só o empreendedor, né, a pessoa que também trabalha de CLT ou servidor público, né, porque eles criam aquela expectativa que quando vão se aposentar, eles vão manter aquele valor por causa do recolhimento. E na verdade não, nós sabemos que a grande maioria acaba caindo. E o próprio empreendedor, né, geralmente o que ele faz? Para pagar menos impostos, e ele paga sobre o salário mínimo. E aí, né, se eu não conseguir fazer a minha empresa, passar a minha empresa a outra pessoa para gerir o meu negócio, quando eu quiser, vamos dizer assim, não digo se aposentar, mas vamos sossegar, se eu não conseguir gerar uma estratégia de passar o meu negócio para outra pessoa fazer a gestão, ela sempre vai estar refém a mim. Então, entre aspas, eu nunca vou poder me aposentar se ela está refém a minha mão de obra, né? Então, é importante investir até propriamente para você ter uma renda passiva, né? Vamos pensar ali durante a pandemia, né? Se o empresário ou a pessoa, enfim, né, física ou jurídica, né, naquele momento, ela tinha uma renda passiva, automaticamente, por mais que ela poderia perder o emprego ou algo do gênero, e ela tem essa renda passiva, ela consegue se manter por mais um tempo. Por isso a importância da reserva de emergência, né, que todo mundo fala. Outra coisa que tu abordou ali, ter no mínimo a casa própria, né? Hoje a gente vê na internet, assim, eu chamo os gurus do investimento, né? Não compre a sua casa, né? Pega esse dinheiro, deixa aplicado porque vai estar rendendo rendimento e tudo mais, tu paga o aluguel, tá? Mas
E se você perde o seu emprego? E se vem uma pandemia? E se cai ações? Se renda fixa? Vamos lá. Hoje a taxa Selic caiu novamente para 10,75, caiu 0,5. Quer dizer o quê? Ela está me protegendo da inflação, mas ela não está me gerando uma renda passiva. Então, assim, não é, eu ter um valor guardado não é uma garantia de ter uma renda passiva no futuro que vai me manter se eu não tiver nenhuma renda. A minha aposentadoria, que nem tu trouxe que então, a expectativa da mulher aumentou. Se a da mulher aumentou, automaticamente o do homem deve ter aumentado. Que nem hoje a mulher se aposenta, se eu falho a memória, com 60 e o homem com 65. Se aumentou a expectativa, certamente vai ser feito um novo estudo e vai prolongar o período para iniciar a aposentadoria do homem e da mulher. Mas realmente eu quero, o empresário, a pessoa, ela quer esperar ter os 60 anos, 65 anos para daí se aposentar? Será que eu não posso fazer isso antes, né? Aí vem atrás de ti. Além de fazer, né, cuidar de toda a parte financeira, que eu tenho que ter muito bem estruturado, fazer o investimento para colher ele na frente, né? E não ficar também refém só do meu negócio também, né? Ficar ali refém daqueles ganhos, né? Então, além de investir na empresa, investir na pessoa física, ter outros investimentos, né? É muito, muito importante tudo isso. Exatamente, William. Na verdade, o objetivo final de um negócio é lucro, né? E esse lucro, ele tem que ir diretamente para o empresário, que, por sua vez, precisa investir nele mesmo como pessoa física. O empresário precisa estar bem, né? Mentalmente, fisicamente, para ele conseguir gerir um negócio de maneira legal, né? De maneira coerente. Não estando, é muito mais difícil você gerir, né? E se você não tiver lucro, você não consegue fazer manutenção das suas contas pessoais. Então, por isso, é um efeito dominó. Se o negócio não vai bem, a sua vida de pessoa física não vai bem, você não consegue arcar com as suas responsabilidades de pessoa física, e isso vai virando uma bola de neve, né? Para o futuro, vai ficar uma coisa muito pesada. E aí, vamos pensar em parar de trabalhar, né? Digamos que vou parar de trabalhar quando lá no governo eu posso parar, vou me aposentar. Vamos considerar a expectativa de vida de 80 anos. Se eu parar com 65, eu ainda tenho mais 15 anos para viver, né? E muito provavelmente a gente vai viver muito mais, se alimentando bem, fazendo exercício, né? Fazendo uma manutenção da saúde mental e tudo mais. Então, a gente vive muito tempo ainda, né? Então, a gente tem que pensar em ter uma qualidade de vida boa, não só agora, né? Mas no final da nossa vida também. Estamos indo para a reta final, a conversa tá boa, Eliane. Mas antes de a gente encerrar e ir para o nosso outro quadro, que nós temos o quadro ainda aqui para passar, o que você quer deixar de mensagem, talvez algo a mais que tu acha que faltou a gente conversar aqui, agradecimentos? Fala um pouquinho mais das tuas redes sociais. Tu falou sobre a mentoria, né, que tu tá pensando em trazer. Assim, recentemente eu fechei o meu Instagram como Eliane, né? E eu sei que, querendo ou não, a rede social ela é uma vitrine muito grande, né? Muito boa. Por algumas coisas que eu queria, né? Queria ficar um pouquinho mais quietinha e tudo mais, mas não adianta. Quando a gente trabalha com pessoas, né? Com qualquer coisa a gente trabalha com pessoas. Mas a gente acaba tendo uma rede social. A rede social acaba sendo a vitrine, né? Que a gente mostra quem a gente é, o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, eu fiz a abertura novamente, né, da minha rede social como empreendedora e pretendo trabalhar com mentorias daqui para frente, porque eu sei que é uma coisa que eu sou boa, que eu já aplico nos meus clientes no dia a dia e vejo que dá um resultado muito legal. Com base nos números deles, né, que eu tenho, eu dou dicas do que a gente pode fazer. Não somente dicas, né, direcionamentos, ajudo eles com números e tudo mais. Então, esse ano de 2024 vai ser... Eu vou entrar para o digital, por favor, me sigam. Mas lá nas redes sociais, depois a gente deixa aqui anotado. Lá nas redes sociais eu posto conteúdo sobre finanças, né, sobre parte de serviços, parte de comércio, né, um breve conteúdo assim, porque é pouco tempo para você falar coisas que são muito importantes, né, e acaba que, como a gente faz um serviço personalizado lá no BPO financeiro, eu não consigo trazer as mesmas informações para qualquer tipo de atividade. Por exemplo, quem trabalha com prestação de serviço vai ser diferente de uma empresa que trabalha com um restaurante, com comida. Então, a parte de precificação, ela é
ela é toda diferente, ela é totalmente diferente, então não tem como você generalizar a parte de finanças, mas o que a gente consegue dar de informações úteis para os empreendedores, para os empresários que seguem, estão lá. Mensagens que eu quero deixar. Honestamente, eu não pensei em nada assim, mas todas as minhas decisões que eu tomei e que deram certo e que eu mantenho até hoje são coisas que eu fiz para acalmar o meu coração. Então, no fundo, a gente sempre sabe qual é a melhor decisão, o que faz bem pra gente, mesmo em relacionamentos de qualquer nível, né? De amizade, amorosos ou familiares, e relacionamentos profissionais também. E também no meu trabalho. Então, as coisas que eu achava que iriam fazer bem para mim, eu tomei essa decisão. E eu acho que foi muito vantajoso. Eu vejo hoje que foi um histórico muito legal de decisões boas que eu tomei ouvindo o que é minha intuição e o que eu queria, né? Lógico que hoje eu trabalho com finanças, não posso dizer para o meu cliente empreendedor usar o coração dele, né? Ele vai ter que usar um número, então não tem como. Mas eu, como pessoa física, diria isso, para a gente ouvir um pouco mais o que a nossa intuição diz sobre as coisas, para que a gente possa tomar decisões que fazem a gente estar bem no futuro. Porque, como eu já falei anteriormente, não adianta, né, a gente tá com um negócio super bem se o nosso pessoal não tá legal. Então, é isso. Se a gente fosse definir a Eliane em uma palavra, uma frase, como que nós definiríamos ela? Meu Deus, isso é muito difícil, né? Pô, essa é aquela que a gente dá lá no coração. Olha, se você tivesse me falado essa pauta antes, eu ia trabalhar com a minha psicóloga. Eu sou uma mulher que não desiste nunca. Eu sou bem batalhadora. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Minha vida pessoal, né? E como eu... Ai, meu Deus, peraí. Que tá grudado meus cílios. Bom, eu já passei por momentos bem difíceis na minha vida pessoal, e eu consegui sair disso, né, sempre me apoiando no meu trabalho. E eu nunca desisti, né, de me esforçar pelo meu trabalho, de estudar mais, de buscar conhecimento. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher que não desiste nunca. Por mais dificuldade que a gente continua fazendo, continua correndo atrás. Por mais difícil que seja, você encontra um caminho para, talvez não desviar dessa dificuldade, né? Mas tentar lidar da melhor maneira. Então, como que a gente faz isso, né? Você faz com apoio psicológico, né? Eu faço terapia há bastante tempo já, então isso é um dos pilares, assim, que me ajuda bastante. Poder trocar ideia com alguém que não está envolvida no meio, né? Às vezes a informação que está na nossa cabeça está muito poluída para a gente tomar uma decisão. Mas eu acho que essa é a frase que me define. Show, Eliane. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceito esse desafio, esse convite. Foi sensacional essa conversa, né? Eu conheço desde 2018, mais ou menos, 19, acho que foi por ali, né? Já 2017 que eu comecei a minha segunda faculdade. Meu Deus do céu, faz tempo. Faz um bom tempo e realmente eu sempre vi você ali batalhando, empreendendo lá atrás. Isso sensacional da sua parte e tudo. Por isso que, né, a gente fechou a parceria, porque também eu confio na sua pessoa, por conhecer a sua pessoa e pela sua competência, né? Mas obrigado mais uma vez, mas agora a gente vai para o nosso quadro. Meu Deus, William, muito obrigada pelo convite. Quadro. Lembrando que a partir de agora não tem mais cortes. Eliane, agora vamos conhecer quem é William, Eliane, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá. Sócio ou promovo para o mercado? Esse é o nosso quadro. William, você sabe que eu trabalho com a minha imagem, né? Se eu falar alguma coisa que eu for demitida pelos meus clientes, você vai ver uma coisa. Tem 3 opções aqui, tá, Eliane? Chama para sócio, investe na carreira ou manda para o RH. Tá bom, vamos lá.
Fé no pai que a Fé no resposta pai. sai. Ó, que rufam os tambores. Quem será a primeira pessoa, ou empresa, ou, né? É Tô isso. com medo, juro. Tadadadadã. Denise Pigosso, acho que é assim que fala, da Conte, é Contigo? Contigo. Contabilidade Estratégica. O que chamaria para sócio, Denise. mandaria para RH, investiria na carreira? O que Denise, você tem para falar posso dela? investir na carreira dela, porque ela já tem uma, né? Com certeza chamaria para sócio. Inclusive tem uma parceria muito legal, muito bacana com ela. Ela é uma profissional incrível. Foi minha professora na faculdade, né? Agora é minha parceira de negócio. Com certeza chamaria para sócio. Fica a dica, Denise. Ela foi professora? Ela foi minha professora de contabilidade. Verdade, eu, numa conversa com ela comentou, agora que eu lembrei, lá na FADEP, ela deu aula, né? Uhum. Que bacana. Pelo pouco que eu conheço ela, nossa, excelente profissional, gostei muito dela, assim, ela é bem... E é a nossa próxima convidada, Denise, se prepare, porque o convite vai chegar até você. Então, investe na carreira, chama para sócio? Chama para sócio. Chama, olha, Denise. Meu Deus do céu. Vamos para o próximo. 2 opções. Lívia. Que legal. Da Vértice Coworking. Nossa, conheço a Lívia há bastante tempo também. Eu tive sala lá no antigo coworking e agora tô tendo sala no novo coworking que tá maravilhoso, incrível. A Lívia também é uma parceira muito legal. Ela me indica as clientes dela, das mentorias dela, né? Uhum. Então, já fechei com clientes que ela me indicou. Eu chamaria a Lívia para sócia também. Mas, infelizmente, o lugar de sócia já está ocupado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber quem que é a próxima pessoa. Calma, já chegamos. Eu não conheci o espaço... O antigo espaço do cowork da Vértice, conheci agora, né, esse espaço atual deles ali, que também, sensacional, que ambiente, principalmente para aquele autônomo, né, para não ter que pagar aluguel, não ter, todas aquelas custas operacionais, a sacada dela foi sensacional, isso deve ter ajudado. Eu conheço pouco ela, assim, acompanho nas redes sociais, mas conheço pouco, até o trabalho da Vértice e tudo, mas pelo que eu tenho acompanhado, nossa, deve ter ajudado muito o empresário ali, e principalmente esse início, né, se você, quando você está começando sozinho, né, então você, ir locar a sala e tal, o espaço lá sensacional, a recepcionista lá, que é a Maria, o localzinho ali do café, show. Quem não conhece a Vértice da Coworking ali, a Lívia, vão lá, fica em cima da Beco, né? Em cima da Beco ali, na Avenida Tupi. Então, principalmente para você que é autônomo aí, profissional liberal, advogado, né? Computadores que ainda trabalham, arquitetos que ainda trabalham em casa. E para não recepcionar em casa ali, né? Mas para ter um espaço realmente de escritório com um custo muito acessível, né? Vão lá conhecer a Vértice do Coworking, que é sensacional. É ótimo. E é muito legal, assim, a gente atende lá e é o mesmo caso, né? O nosso trabalho como financeiro não precisa ser feito necessariamente de um escritório, porque geralmente a gente tá nos clientes, então a gente tem as estações de trabalho lá, a gente trabalha lá quando precisa, quando não tá no cliente, e faz as reuniões nas salas que a gente faz lá com você, que são incríveis, tem as cabines de call, que daí só é uma cadeirinha e uma mesinha para ligação de vídeo, então é um espaço bem legal. Vou fazer a propaganda aqui sim, porque vale muito a pena. Então é show. Parabéns. Então, assim, eu não sei, eu investiria na carreira da Lívia. Não que ela precise, porque ela já tem uma carreira bem estruturada. E ela é empreendedora antiga, né? Ela desde os primórdios da internet, eu acho. Só. Porque o coworking, eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu sei e que eu acompanho, é bem antes da pandemia também o coworking. Sim, eu tive sala no coworking em 2019, se eu não me engano, 2020. É de antes. Tem 6 anos lá o coworking, então... O único na cidade. E é o único da cidade, né? E sim, agora tá bem no centro, assim. Fica fácil pra gente ir lá, dá pra ir andando. Tem estacionamento pra cliente, então a gente não tem esse problema de não ter onde estacionar, né? Que é um problema. No coworking antigo, a minha esposa,
ela atendia lá com a Lívia. Ela fazia atendimento lá, então ela não... Aí que tá, ela não precisava pagar uma clínica, né? Geralmente esses profissionais liberal, eles acabam locando uma sala dentro de uma clínica, enfim, né? Então ela conseguia conciliar, que daí ela conciliava o horário ali, não se prendia em algum contrato mensal, e conforme ela ia fazendo a agenda dela, ia atendendo lá no coworking. Exatamente. Então foi sensacional. E assim, alocar um coworking é a melhor coisa, porque quando você vai alugar você sabe, se vai alugar uma sala, não é só o aluguel, você tem que imobiliar, você tem que pintar, você tem que ter toda uma estrutura, né? E é muito difícil. Aonde a gente tá, eu acho que o aluguel é muito caro, essas coisas pesam para o empreendedor. Então, acaba sendo financeiramente justo, né? Você ter uma sala de coworking com uma estrutura onde você paga um valor que não é igual a um aluguel, né? Então, vale muito a pena. E o último agora? Meu Deus, você sabe que eu só queria avisar o último, que eu tô mandando ele para RH porque não tem outra opção, tá? Meu Deus do céu, será que o último vai para RH, Eliane? William, pelo amor de Deus. Será que eu vou te comprometer agora? Vai, com certeza. Menina do céu, que rufam os tambores. Maiara! Nossa, eu não acredito, eu não vou mandar a Maiara para RH, coitadinha. E aí? A Maiara, mas é que sobrou só essa opção dela ir pro RH, né? Não, você não precisa mandar ela. Eu não preciso? Não, então capaz. eu investiria na carreira da Maiara. A Maiara eu conheci dando aula, atenção, gente, sim, eu fui professora. E eu gosto, eu faço projetos sociais também, né? Então, sempre envolve isso de você falar em público, ensinar. A gente tem um projeto de empoderamento de meninas. Então, acaba que eu tô sempre com crianças jovens, né? Certo. E eu dei aula durante um tempo no mesmo lugar que a Maiara, e lá eu conheci ela, e ela é uma maravilhosa. Também fala de finanças, né? Mas o foco dela é mais pessoa física, investimentos, que é uma área que eu tenho um conhecimento muito raso, assim. Então, sempre que surge algum cliente que me pede alguma coisa de finanças e tudo mais, eu falo, olha, eu não tenho conhecimento, eu tenho só para mim, e geralmente eu indico ela, assim, espero que tenham dado certo os meus clientes, né? Mas com certeza investiria na carreira. Sim, sensacional. Eu tinha a impressão que eu conhecia a Maiara da faculdade, depois a gente sentando, conversando, eu vi que não era da faculdade, mas enfim, mas eu sigo também. A rede social é engraçado como ela aproxima a gente de várias pessoas que você não tem um convívio particular ou próximo do ciclo da amizade, mas ao mesmo tempo ele deixa nós muito próximos dessas pessoas, porque elas compartilham, né, o dia a dia e tudo mais, exatamente. Né? E compartilham. Então, para você ver que eu segui a Maiara e porque ela, querendo ela acabar falando do assunto que eu gosto, que é sobre finanças, sobre investimento, que eu tinha a sensação que eu conhecia ela, eu pensei, é da faculdade, né? Talvez a gente participou de algum evento da faculdade junto, porque ela estudou numa instituição, eu em outra, né? Mas eu tinha essa sensação, né? E eu acho muito interessante a forma que ela aborda a finanças, que nem eu estava conversando, ela veio trazer que ela acabou de lançar o livro dela lá, o Dinheiro Inteligente, né? Dinheiro Inteligente. Ela trouxe para mim um livro, um exemplar, e daí nós conversando, assim, que nem eu falei para ela, eu seguindo você nas suas redes sociais, assistindo você falando sobre investimento, sobre dinheiro, eu me sinto mais confiante com você do que outros gurus de investimentos da internet lá que falam com várias outras pessoas mais importantes. E daí até eu falei assim, uma comparação tosca, né, desculpa a palavra, mas uma comparação só de entendimento. Um exemplo, cara, eu gosto muito dessa pessoa, do Thiago Nigro, acho muito interessante a história dele e tudo, mas eu vejo assim que a fala dele sobre investimento, sobre tal, ele foge muito da realidade do brasileiro, do empreendedor, do empresário, entende? Então, essas pessoas, eles trazem muito conhecimento, agrega muita coisa, são sensacional, não é à toa que estão onde estão, mas a realidade deles é totalmente diferente do brasileiro em si. Não só do William, da realidade do brasileiro. Que a média de salário, sei lá, deve estar em 2.500, mais ou menos 3.000. Aqui, eu acho que em Pato Branco era 2.200, se não tem a última vez que eu tinha olhado. Então, assim, para a realidade da grande maioria, de mais de 50%, 60% do brasileiro, é uma realidade bem distante, né? Que não tem como... aí que tá, né? A pessoa acaba achando
segue essas pessoas, que eu acho que é legal, mas não pode levar a risco tudo que eles falam, porque o tombo é muito grande ali na frente, e acabam investindo da forma errada. E quando a gente tem uma pessoa como a Mayara, que fala realmente o português nosso, que realmente é aquela história, é gente como a gente, então ela tá muito, a fala dela, a forma que ela aborda a parte de investimento, aborda a forma de gestão financeira pessoal, ela é muito mais próxima da nossa realidade do que essas outras pessoas. Então, para quem não conhece o trabalho da Mayara, eu não vou lembrar agora de cabeça o arroba dela, mas eu vou procurar e vou deixar aqui embaixo, mas é a Mayara Carniel. Carniel. Eu acho que tá lá gestão financeira ou pessoal, gestão pessoal, coisa assim, tá lá. Mas eu vou colocar o arroba dela aqui. Então, assim, é uma menina sensacional. Eu gostei bastante. É outra que vai logo vai vir aqui falar um pouco sobre o livro dela, que eu não comecei a ler, mas dei uma folhada ali. Achei muito show ele. Quero, quando eu trazer ela, já ter lido o livro pra gente debater. E eu também, eu investiria muito na carreira dela. Ela tem muito para crescer. Muito potencial. É outra menina empreendedora, né? Então, e também aquela coisa, começou do zero, né? Você nota isso, o empreendedor sempre assim, de uma dificuldade, e você ver oportunidades como você viu lá atrás, né? É ver aonde sair da caixinha, né? Então, assim, eu conheço poucos, ou talvez ninguém, sobre gestão pessoais e finanças. Na nossa região, não conheço ninguém que faça. Eu conheço alguns, assim, mas ainda não transmite uma confiança e tudo mais, né? Então, acaba que a gente vai com aqueles que a gente já tem um certo convívio e uma confiança, né? Verdade. E como você falou, eu concordo com você em relação a gurus de investimento, sabe? Lógico, não dá pra gente desmerecer que eles chegaram lá, né? Sim, claro. Da maneira deles, eles chegaram, mas a gente tem que pensar no que é a nossa realidade aqui, né? No que a gente vive, no quanto a gente ganha, né? Como que a gente vai investir isso. E falando ainda sobre futuro, né? Você falou de gurus de investimento, fui pensando no futuro, né? Fui pensando que a Mayara é uma pessoa que a gente tem aqui perto, que a gente consegue ver ela, né? Se precisar e tal. O ano passado, eu fui numa palestra do Ricardo Amorim, que é um economista bem conhecido. E ele falou nessa palestra sobre o futuro, né? A gente viu sobre economia, sobre o destino do Brasil. E ele falou que as profissões do futuro são as profissões que vão estar em contato direto com as pessoas. Claro que a gente vai ter uma melhoria de processos, né? Dinamização eletrônica com a inteligência artificial, mas os trabalhos que vão ter mais sucesso são aqueles que as pessoas vão estar presentes na vida das outras fisicamente. E isso ficou na minha cabeça, mas eu queria ver acontecendo, né? Aí eu sigo também uma outra pessoa que é uma super referência para mim, que é a Sabina Dweck. A Sabina é brasileira, mas ela faz algumas matérias para aquele Instagram chamado O Futuro das Coisas. E para mim é muito interessante, assim, eu adoro ver os posts do blog e tudo mais sobre o que vai ter no futuro, né? Em relação ao trabalho, porque isso impacta também na minha atividade, né? Então, e ela vai em algumas feiras e vai falando sobre o que ela vê nas feiras. E ela falou novamente que os trabalhos do futuro vão ser aqueles que estão próximos das pessoas, que têm esse contato direto com as pessoas, que você encontra elas fisicamente. E eu acho que isso está diretamente ligado com o fato dessas 3 pessoas que você passou serem pessoas que são referência para mim, que elas vão até no cliente, no caso da Denise, né? A gente tem essa cultura do contador de não ir no cliente. Ele só manda o imposto. A Denise recebe o cliente, ela visita, ela cobra. A gente sabe, né, o atendimento muito próximo que ela faz. Então, é um ponto positivo e é uma tendência de mercado. A Mayara também encontra as pessoas. A Lívia também está num lugar onde ela encontra muitas pessoas, está com as pessoas próximas dela. E são coisas e pessoas que estão tendo sucesso aqui no meu dia a dia, não por mero acaso, são mulheres que são super dedicadas no trabalho delas, e elas estão seguindo, talvez, sem ter participado, sem ter lido sobre isso, tem uma tendência do futuro do mercado, que é a proximidade das pessoas com as outras pessoas, né, durante a prestação de um serviço. Então, acho que é bem legal a gente pensar sobre isso também no nosso mundo do trabalho,
do que é o futuro, né? E tentar entender a tendência e como que essa tendência se aplica para a gente, né? E eu, como gestora financeira de pessoa jurídica, vou sempre encontrar o meu cliente, vejo ele fisicamente. Lógico, tem clientes que não são da minha cidade, então eu faço reunião online, eu tô sempre respondendo, sempre tento estar o mais presente possível para que ele se sinta seguro, né, que eu tô vendo o negócio dele e não só fazendo um operacional. Sensacional, Eliane. Mais uma vez, muito obrigado. Espero daqui a um tempo chamar você de novo para contar como é que foi a evolução da tua empresa, mais histórias, né? Porque são bastante historinhas e dicas ali, a gente vai inovando, tá? Mas, mais uma vez, obrigado. Obrigada, William, é um prazer participar. Fico muito feliz que você tenha me entendido como uma referência e tenha me convidado. Com certeza, as coisas vão mudar daqui para frente e eu espero que sempre para melhor. E sempre que você convidar, estarei aqui para compartilhar as novidades. Show de bola. Muito obrigado e até a próxima.